Salve, salve! Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Pod FASP da Faculdade de São Francisco da Paraíba. Estamos aqui direto dos estúdios da FASP para receber ela, que é uma professora muito querida, extremamente talentosa, presidente da OAB, professora há 13 anos, e são muito mais anos de experiência na carreira, na profissão, e tem muito a nos falar aqui. E hoje um dia especial, por sinal. A FASP recebeu hoje a honra de ser nota 5, nota máxima, no curso de Direito. E é com ela que eu vou. Boa noite, professora Lilian Tatiana Bezerra Bandeira Crispim. Seja bem-vinda ao nosso Pod FASP, e é com a senhora que eu vou. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Herbert. Boa noite a todos os amigos, alunos queridos da FASP, que nos escutam hoje, nos assistem aqui pelo Pod FASP. É uma alegria participar aqui com você hoje, justamente como você acabou de falar, num dia tão festivo. A faculdade hoje está em festa, o curso de Direito está em festa. Não é fácil chegar à nota 5 do MEC e nós fomos agraciados, recebemos esse resultado hoje. E muito bom vir aqui falar um pouco da nossa trajetória, justamente num dia tão importante. A professora faz parte dessa história, ela, além de talentosíssima, ela ajudou a construir essa história onde estamos hoje. Mas eu quero começar, professora Lilian, professora Tatiana, eu quero começar pela sua história. Natural de Cajazeiras? Não. Opa, não é de Cajazeiras? Não. Vamos começar por aí. Eu sou... De onde, família, como foi a sua juventude estudantil, para a gente chegar até na doutora Lilian Tatiana. Eu sou cajazeirada, como aqui as pessoas... Cajazeirada? Como as pessoas costumam falar. Eu sou cajazeirense de coração. Porque, na verdade, eu sou natural de São José de Piranhas, cidade aqui vizinho. A família da minha mãe, minha família materna é de São José de Piranhas, e eu nasci lá, na cidade de São José de Piranhas. Só que o meu pai, muito visionário, Herbert, ele foi, aos poucos, cada filho que chegava na idade de entrar na escola, na idade de alfabetização, ele já mandava para morar aqui em Cajazeiras, porque à época, quando os meus pais casaram, eles moravam na zona rural. Inclusive, lá na nossa área foi quase toda desapropriada, é a área hoje que passa a transposição do Rio São Francisco. E quando eu completei 3 anos, meu irmão mais velho e minha irmã mais velha já estavam aqui, e meu pai olhou assim e disse: agora é hora de já ir todo mundo, que tem menino demais na casa dos outros. E aí ele veio embora com a minha mãe para cá, justamente quando eu tinha 3 anos de idade. Então eu moro aqui desde então. São José de Piranhas são as minhas raízes familiares, mas eu nem lembro do tempo que eu morei lá. Então morei minha vida toda aqui em Cajazeiras. Quando meu pai veio já visionando a questão do estudo, sempre dando muita força de que a única riqueza que ele podia deixar para a gente, para mim e para os meus irmãos, era o estudo. E aí a gente foi batalhar, foi estudar de escola pública, não estudei escola particular, fiz Direito na UFCG, em Souza. UFPB ou UFCG? UFCG. Já era UFCG? Já era UFCG. Eu fiz justamente mais ou menos a transição. Quando eu comecei a fazer o curso de Direito, fazia pouco tempo, que nós havíamos deixado de ser o UFPB, mas já era o UFCG. E fiz a graduação lá, fiz pós-graduação também em Souza. Então, logo terminei o curso de Direito, fiz a OAB e passei, advogo há 21 anos, há 13 anos dou aula aqui na Faculdade de São Francisco, 13 anos, 13 anos, como professora do curso de Direito, já fui coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica aqui, também já venho a uma longa história de OAB, é a 3ª vez que eu estou em gestão da OAB, já fui secretária geral, já fui vice-presidente e agora sou a presidente da OAB, da subseção de Cajazeiras. Subseção de Cajazeiras. E ela foi direta ao ponto. E, na verdade, eu ainda queria saber um pouco mais, porque, assim, eu acho linda a história dessa geração que veio de um lugar menor,
um lugar maior para estudar. E o que nos permite acreditar no futuro, porque as coisas hoje estão muito diferentes daquela época que seu pai veio. Não é todo mundo que tem coragem, professora, minha querida doutora Lilian, de largar tudo para ir acompanhar os filhos e estudar. É verdade. Mas a sua jornada foi muito bonita. Realmente fez o que tem que fazer, honrou os esforços da sua família, de seus pais, e hoje presidente ou presidenta? O português permite os dois, você bem sabe disso. Permite os dois. Mas é engraçado Prefere como parece que o presidente dói no ouvido, né? É porque ninguém tem costume. Para você ver como a mulher não ocupa esse cargo. A presença feminina nesse cargo de direção que é intitulado presidente, isso eu estou falando das questões mais variadas possíveis, desde as instituições públicas até as empresas, né, que geralmente tem presidente administrativo. É tão pouco ocupado o cargo por mulher que quando a gente escuta a palavra presidenta, não soa bem aos ouvidos. Então, assim, eu sempre digo, do jeito que quiser, por mim eu não faço questão, presidente, presidenta. O que importa é que a gente está lá tentando cumprir o nosso dever. Mas o registro, professora, presidente ou presidenta, é importante, porque mostra a força da mulher. O mundo contemporâneo exige, que na cidade, exige da gente essa força e essa consciência, que nos falta bastante. Na verdade, eu acho que homens e mulheres precisam reaprender esse papel na sociedade. Mas vamos para o que interessa. E a professora Lilian Tatiana. Nós estamos na FASP, Faculdade de São Francisco da Paraíba, empreendimento grandioso da professora Vera Claudino. E como foi a sua chegada aqui? Como foi a sua jornada? Porque 13 anos não são 13 dias. É para contar, de verdade? É para contar, para falar de como foi. Porque é uma história. A educação, eu acho para mim que é um dos ramos mais difíceis de se trabalhar. Ou você ama, ou você ama. Não existe meio termo. E aí, como foi a sua chegada e como foi essa jornada até aqui? Houveram dificuldades, facilidades, percalços, lutas, porque a construção desse espaço é uma construção que passa pela mão do docente, do professor. Então, como foi essa chegada na FASP, Faculdade de São Francisco da Paraíba, tornando-se também professora, além de advogada? A minha chegada aqui tem um pouco de humor, sabe? De humor? Porque é engraçado contar essa história. E assim, eu conto sem qualquer reserva, porque inclusive a própria Vera, a dona Vera Claudino, que é a dona aqui da faculdade, ela mesma é quem faz questão de sempre tratar sobre isso quando ela conversa com pessoas que estão chegando para visitar a FASP, ela trata sobre isso. Eu comecei a advogar num dos maiores escritórios aqui de Cajazeiras. Minha advocacia chegou de uma forma muito inusitada, porque eu não venho de família jurídica, eu não conhecia, eu sequer conhecia qualquer advogado, não conhecia ninguém. E, assim, quando Deus prepara, eu conheci uma pessoa, esta pessoa de uma convivência íntima com o doutor Chico Araújo, né, de saudosa memória, um dos advogados mais renomados da cidade, um dos pioneiros, e ele justamente sócio do Dr. Joaquim Alencar, que era diretor da Universidade de Souza quando eu estudei lá. Então, quando eu estudei lá em Souza, Joaquim acompanhou essa minha parte de sala de aula, ele via a minha desenvoltura. E no escritório dele, eu cheguei, nem foi através dele, eu cheguei através do sócio dele, através do Dr. Chico. Do Dr. Chico. E comecei a trabalhar com o Dr. Chico, no Dr. Paulo Sabino. E quando eu terminei o curso, eu fiz pós-graduação, aí foi o tempo que também eu fui me tornando mais próximo do Dr. Joaquim Alencar. E veja bem, quando o Joaquim Alencar veio a convite de Vera para estruturar o curso de Direito, ele começou a selecionar, visionário que era selecionar as pessoas. E ele convidou Paulo Sabino, que na época eu era secretária da OAB e Paulo Sabino era o presidente da OAB. E ele convidou Paulo Sabino para ser professor, já quando a primeira turma de Direito ia para o segundo período, ou seja, na fundação do curso. E aí ele convidou Paulo para que o Dr. Paulo viesse ser professor de 2 disciplinas. Aí Paulo disse, Joaquim, eu não consigo ser professor das 2, porque me sobrecarrega.
chamo Tatiana para ser professora de uma, porque ele já tinha falado comigo, eu sou pós-graduado, tenho uma especialização em processo civil, então ele já estava esperando que o curso avançasse ali para o terceiro, quarto período, para quando os alunos chegassem na parte de teoria geral do processo, a base de processo civil, para que eu viesse para a equipe. Então, eu viria para a equipe da FASP mais ou menos em 2013. Só que aí eu vim um ano antes, porque quando a turma chegou no segundo período, Joaquim fez esse convite e aí ele me pediu para assumir uma disciplina. E eu vim. Só que eu vim a contragosto de Vera. Vera não queria que eu fosse contratada, de jeito nenhum. Ela brigou. A senhora sabe que a professora sabe que ela vai gravada, ela vai ouvir. Ela sabe, como eu lhe disse, não faço reserva nenhuma de tratar sobre isso, porque ela faz questão mesmo. Ela me disse, exatamente, ela disse assim, foi uma das maiores surpresas que eu tive. Ela disse, você sabe, você veio para aqui a contragosto. Eu não queria, porque ela não me conhecia como profissional. Entendeu? Essa é a verdade, ela não conhecia. Não era nada contra. Ela não tinha nada contra, mas como o curso estava começando e a gente tinha, logicamente, que estruturar a atratividade do peso da equipe, então ela, na função de administradora, óbvio, ela corretíssima, ela pensava que os professores deveriam ser convidados por Joaquim Alencar, professores que já tivessem um renome, um peso na atividade jurídica. Então, ela não conhecia o meu nome dentro da estrutura jurídica da cidade. Só que à época eu já advogava há quase 10 anos, eu era secretária da OAB, então eu já tinha experiência. Só que ela não me conhecia, entendeu? Então ela sempre dizia, não dei autorização a Joaquim para contratar a Tatiana, eu dei autorização para contratar a Paulo Sabino. E no primeiro semestre que eu vim dar aula aqui, eu dei aula e a disciplina era registrada no nome de Paulo. Pois é, então eu dei aula como se fosse Paulo Sabino. Por isso que eu disse, tem um pouco de humor. E aí, no segundo semestre, eu já assumi mais 2 disciplinas. E no quarto semestre aqui, eu já fui entrando na minha área específica de trabalho, civil, processo civil. E assim, aos poucos, quando o curso chegou mais ou menos com a turma pioneira, mais ou menos no 6º, 7º período, foram entrando outras turmas, então eu já fui tendo disciplina em todas as turmas e teve época aqui que eu tinha 8 disciplinas anual, era uma sobrecarga imensa. Muita coisa. Muita coisa. A equipe menor? A equipe era menor na época, entendeu? E aí, assim, digo isso sem reservas, porque de fato, como eu disse, Vera é quem diz isso e diz justamente em tom de humor, que ela disse que não queria me contratar. E teve a grande surpresa de que com o tempo, graças a Deus, a gente, com o nosso trabalho, a gente mostrou que ela não iria se arrepender da aposta de Joaquim Alencar que ela resolveu assumir, né? Porque ela disse, olha, vai ser só um período, é só um teste e não vai ficar. E graças a Deus estamos aqui há 13 anos. Agora a pergunta X, porque já havia ensinado antes? Assim, de forma específica. Reforço escolar, alguma coisa não? Vamos lá, é porque é o seguinte, eu fiz eu fiz segundo grau 2 vezes, ao Fez mesmo ensino médio tempo. 2 vezes? Ao mesmo tempo. Eu estudava de tarde numa escola e de noite noutra. Pode dizer o nome? Não pode dizer não? Eu estudava pedagógico no Nossa Senhora de Lourdes, porque eu ganhei... Que era o comum naquela época. Que era o comum na época. Eu ganhei bolsa. E quando eu ganhei a bolsa, eu não me senti no direito de desperdiçar a bolsa. Eu nunca tinha estudado em escola privada. Foi a primeira escola privada que eu estudei na minha vida. Mérito. E fui por uma bolsa, ganhei a bolsa, fiz seleção da bolsa, foi por mérito pessoal. Então, eu fui estudar porque eu tentava a preparação. E o primeiro ano do pedagógico era básico, era as mesmas disciplinas do que a gente chamava científico, né? Que hoje é ensino médio. Então, quando eu comecei a estudar lá, eu logo comecei a trabalhar, com 16 anos. E aí, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter minha renda, aí... Trabalhava em quê? No terceiro ano, eu comecei a pagar e eu voltei para o diocesano para fazer o ensino médio, entendeu? Eu era recepcionista de uma clínica médica. Eu trabalhei 6 anos como recepcionista de clínica médica. E eu saí da clínica já para começar a trabalhar no escritório. Estou até hoje. Que história! No 5º período do curso de Direito, eu comecei a estagiar e já fiquei como secretária no próprio escritório. Tem história de trabalho? Sim, desde os meus 16 anos. 16. Desde os meus 16 anos que eu trabalho, a minha sustentação própria desde os 16 anos, ajudei-me com muito orgulho, eu falo isso,
Eu com 16, 17 anos eu trabalhava para me manter e para ajudar na manutenção dos meus irmãos que já estudavam em João Pessoa. Os meus irmãos mais velhos todos estudaram em João Pessoa. Seus pais eram aposentados? Nada, meus pais, nessa época, inclusive meu pai... Eles trabalhavam, perdão, professora, minha querida Lília, trabalhavam em que? São José de Piranhas? Comércio? Não, era na roça, na agricultura, na roça. O meu pai trabalhava na agricultura e nessa época, inclusive, que eu cheguei ao ensino médio, foi uma época, aqui em Cajazeiras, ele foi para o comércio. Ele trabalhava com distribuição de bebidas, ele era gerente de uma empresa de bebidas. Não vou falar o nome, mas todo mundo sabe o refrigerante mais famoso, para fazer propaganda. Ele era gerente, ele chegou a ser gerente do depósito distribuidor aqui, dessa bebida. E o meu avô materno faleceu e foi assim uma quebra na família, porque os meus pais se viram obrigados a voltar a morar no sítio para cuidar da minha avó. Aí nessa época eu comecei a fazer faculdade, os meus irmãos mais velhos lá em João Pessoa. E o meu pai deixou de ter a renda da função dele aqui e voltou para a roça. Então, assim, a gente teve uma quebra financeira muito grande. E na época eu tive que escolher, ou eu ficava aqui para estudar e trabalhar, ou se eu fosse para João Pessoa, meus irmãos também precisariam voltar. Porque durante um bom tempo a manutenção financeira dos meus irmãos lá vinha da ajuda do meu salário também. Entendeu? Você é mais velha, no caso? Eu sou a terceira filha. Terceira filha. A terceira filha. Os outros dois já trabalhavam? Já estavam lá. E também meus irmãos lá em João Pessoa já trabalhavam, estagiavam, já tinham estágio remunerado. A minha irmã, ela assim que chegou em João Pessoa, ela fez concurso na prefeitura. Então ela fez o curso de enfermagem sendo enfermeira técnica, porque ela já era enfermeira. Ela fez o técnico de enfermagem aqui na UFCG antes de ir para João Pessoa. Aí ela, lá, quando chegou, ela fez logo o concurso da prefeitura. Então ela também fez toda a graduação dela como técnica de enfermagem concursada. E isso ajudou muito, porque se não fosse pelo nosso próprio trabalho, na época meu pai não teria tido condições de manter os nossos estudos, entendeu? Que era prioridade. Que era prioridade. Para você ver, assim, eu vejo isso muito na nossa geração. A gente tinha que trabalhar, estudar e tinha que se virar. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. 30 anos, 31 anos vocês. Eu sou... 30? Eu sou antecessora. Eu comecei com professor. Com 16. Eu sou mais longevo na educação. Vamos lá, e na FASP? Eu quero que a professora, a nossa presidente ou presidenta, faça o seguinte: momentos bons e momentos difíceis aqui na FASP, que é uma instituição. É uma instituição que cresceu muito. Cresceu. A professora Vera Claudino investiu e hoje a gente tem, por exemplo, no Ceará, tem a Paraíba inteira, e acredito que já não é novidade para ninguém, ela conseguiu também, agora começou para os cursos de medicina, são 4 cursos de medicina. Né? Isso, exatamente. Como foi essa jornada aqui na FASP? Momentos bons e momentos realmente de luta, porque a educação é uma luta constante. Sim, o curso de Direito tem 13 anos e meio, né, quase 14 anos, nós estamos aqui no segundo semestre da turma pioneira, então nós chegamos 6 meses depois da formação do curso. Então realmente a gente conhece toda a história do curso. Tivemos momentos melhores do que o atual no sentido de quantidade de alunos, tínhamos turmas no horário da manhã, no horário da noite, mas tivemos realmente assim uma quebra. Eu acho que todo mundo passou por isso em todas as realidades. Nas faculdades também aconteceu, não ia ser diferente. A pandemia realmente reorganizou a vida da gente em todos os sentidos, né? Você lembra disso? Foi muito difícil manter o curso, manter a qualidade do ensino, que é a nossa meta principal, é a qualidade do serviço que se entrega. A equipe de Direito sempre foi totalmente devotada a entregar o ensino de excelência, a preparar profissionais de excelência. E a gente muito se orgulha disso. E nós somos pioneiros, porque houve um tempo até que se organizasse os streams, as salas de transmissão, e nós não paramos, né? E nós aqui na FASP fazíamos aula pelo Instagram. Era isso que eu ia dizer. Era Instagram? Era Instagram. Nós entendemos que aquele momento de reserva social ia se estender, e de fato nós somos pioneiros. Nós fomos uma das primeiras faculdades que entendemos a necessidade de retornar o contato com o aluno
porque se ficássemos em casa esperando a pandemia passar, a pessoa tinha passado um ano sem aula, no mínimo. Nós não paramos. E nós não paramos. Nós ficamos, eu acho que no máximo 20 dias sem aula na época. Eu lembro que com 30 dias de pandemias, quando o cenário demonstrou vai ficar trancado em casa, a gente já estava dando aula online. Começamos fazendo lives pelo Instagram. Foi no Instagram. E era até engraçado, porque a gente abria a live esperando que os alunos entrassem, só que a gente tem professor com 1.000, 2.000, 3.000 inscritos, aí todo mundo via, né? A gente dava aula, e o bom era os amigos começando a interagir. Que bom você por aqui, não sei o quê. E a gente tinha que concentrar muito, porque senão a gente passava a live todinha falando com o povo. Mas, assim, momentos desafiadores, obstáculos, graças a Deus, que foram vencidos. A gente sabe que realmente tem uma perca, mas dentre o prejuízo maior de ficar sem aula, foi uma ferramenta que ajudou muito naquele momento. Para não perder tempo. Para não perder tempo. Depois a gente conseguiu aí, pelas ferramentas já fechadas, né, do Meet, do Zoom, e aí melhorou um pouco. Mas, assim, eu acho que, pontualmente falando, foi realmente o momento mais difícil. Quem me descobriu na comunicação foi através dessas ferramentas, o nosso diretor que está ali, Leonardo Lins, mandar uma saudação para o amigo Juninho das Mídias, que estão aqui ajudando na transmissão. Eles que me descobriram nessa época. Foi eu que estava fazendo essas transmissões, enfim, chegamos lá. E o pior, Herbert, foi realmente a gente sair da função de professor, da função de advogado, para se transformar em influencer digital. Né? Enfrentar esse negócio que não é muito fácil. Para a gente que não tem costume desse negócio aí, olhar para a câmera, olha o foco, não pode errar. Desenvoltura, pois não é muito fácil. Foi realmente um desafio grande. Colocar o material. Tá. Deixa eu voltar para cá. A senhora foi coordenadora do NUP. Não, do NPJ. Do núcleo de prática jurídica. Isso. E qual a importância desse núcleo de prática jurídica? Senhora, enquanto coordenadora e agora enquanto professora. Eu sei que nós temos aqui, e eu não estou fazendo de propaganda, nem estou fazendo aqui confete. São fatos. O nosso núcleo de prática jurídica estruturalmente falando, excelente. Uma arquitetura excelente. Como funcionava, como funciona hoje, quais são os trabalhos oferecidos? A professora ainda é professora de prática jurídica. Sim. Ainda? Sim. Como é que a senhora pode nos falar dessa experiência? Até porque quem está em casa acompanhando, vai acompanhar com certeza essa nossa transmissão, quer saber, porque eu sei que são muitos serviços oferecidos, há uma parceria com o social. Como é que a senhora pode colocar essa experiência? Porque, veja bem, a advogada e a advogada professora são coisas diferentes, iguais e diferentes. Poderia nos falar e falar para quem está na audiência, para quem está acompanhando essa transmissão aí, um horário qualquer da vida, como é que funciona, como é esse núcleo de prática jurídica da FASP, da Faculdade de São Francisco da Paraíba? Herbert, eu fui a primeira coordenadora, né? A primeira turma de prática jurídica eu fui professora e fui a primeira coordenadora. Eu fiquei 3 anos e meio mais ou menos à frente do MPJ. Saí porque realmente já não conseguia, em virtude das obrigações da advocacia, muitos compromissos, eu já realmente estava complicado para ficar na coordenação, mas permaneci como professor. O nosso núcleo hoje, ele tem uma estrutura excepcional, em todos os sentidos, tanto no sentido físico, que como às vezes até a gente diz para os nossos alunos. A gente só sabe a grandeza do padrão de ensino do curso de Direito FASP, em todos os sentidos, da estrutura física à estrutura humana, quando a gente compara com outras faculdades. Não estou querendo desmerecer nenhuma co-irmã, mas para deixar registrado o padrão de excelência que temos aqui. Certo? O nosso núcleo, além das salas de aula específicas, que são ambientes montados para que, na hora que o aluno está em laboratório, aprendendo a fazer petição, o professor consiga acompanhar mais de perto. Temos as salas de atendimento, né? Porque nós temos também a prática 3 e 4, prática de escritório, e nós temos plantões de atendimento com advogados aqui acompanhando os alunos para atender. Nós só não atendemos a área criminal, do regulamento do próprio MPJ, mas toda a área civil, trabalhista, previdenciária, consumidor, o que for preciso, a gente tem advogados. E são advogados de larga experiência, certo? Advogados de renome na cidade e na região. A equipe hoje.
Nós temos advogados, eu, doutor Sócrates, Pedrosa, que é de Souza, doutora Remédio Calado também é de Souza, doutor Paulo Sabino, que é meu companheiro de escritório, meu professor, como eu gosto de dizer, meu irmão mais velho, que me inseriu e tanto me ensinou. Também temos o doutor Edmundo, que agora mesmo não está no PJ, né? Edmundo Lacerda, um advogado renomadíssimo, mas também aqui acolá ele está na equipe, porque você sabe, a gente tem professor que pega uma disciplina no período, no outro não pega, né? Se mexe vai alternando. Mas assim, é uma equipe renomada, a doutora Roseli Jung, que é a nossa coordenadora, tem uma larga experiência na área de consumo, trabalha com mediação, inclusive já vou aqui adiantar, né, que temos essa novidade. O nosso NPJ tem as salas de aula, tem as salas de atendimento, tem um auditório montado e estruturado exclusivamente para a nossa necessidade do NPJ e agora temos estamos organizando a estrutura burocrática, quando voltarmos para o próximo semestre, efetivamente já queremos colocar em funcionamento a primeira Câmara de Arbitragem da cidade. Nós estamos montando um centro de mediação e conciliação e arbitragem aqui na FASP. Então vai começar a funcionar e a gente vai começar a divulgar largamente, inclusive no comércio local, a importância que é. Porque só para as pessoas entenderem, porque às vezes a linguagem jurídica, o juridiquês, não chega. Como isso funciona? Né? Como isso funciona? Como é que isso vai funcionar? Vamos lá. As pessoas não sabem que hoje os nossos normativos processuais, as leis hoje, elas incentivam muito para que as pessoas resolvam seus litígios entre si, né? Na base, como a gente diz popularmente, na base do acordo, porque desburocratiza, sai da dificuldade da demanda judicial, que hoje é lenta, né? E é cara, a demanda judicial é cara. Lenta, cara, e muitas vezes não chega ao resultado pretendido justamente por conta da espera, que é tamanha. Então, a arbitragem, ela é um modelo judicial com aquela mesma condição de você ter um advogado com uma parte autora, fazendo uma reclamação contra uma parte demandada, que vai responder, só que tem um diferencial. A pessoa que vai trabalhar no julgamento daquela causa não é um juiz de direito, é um árbitro, uma pessoa da sociedade que conhece daquela causa com minúcia, não pela parte jurídica, mas pela parte material. Por exemplo, se você está discutindo um contrato entre um médico e um paciente que tem um erro médico, é muito mais fácil que aquela causa seja julgada criteriosamente, com segurança, por um outro médico do que por um juiz. Porque o juiz, inclusive, ele vai precisar do auxílio de um médico, de um suporte, né, das perícias. Entendeu? Então, a arbitragem tem essa condição, a celeridade. O processo todo tem que tramitar no máximo em 6 meses, se as partes não estipularem outro prazo, né? As partes podem convencionar as regras e os prazos daquele processo. As taxas são muito menores, porque realmente são apenas taxas de administração para manter o próprio funcionamento. Mas não há, nem de longe, a cobrança, né, do que se tem nas tabelas das demandas judiciais. Então, é muito mais vantajoso. Mais prático. Muito mais para quem quer resolver o problema. Exatamente. Então já é algo a mais que o nosso NPJ. Então nós estamos começando, a doutora Roseli está aí batalhando para organizar, para estruturar a Câmara de Arbitragem e creio que no segundo semestre a gente já consiga começar, né, o piloto a funcionar. Então, o nosso núcleo para a jurídica funcionando abertamente. Sim, muitas demandas, muitos atendimentos. Nós temos segunda, terça, quarta e quinta com atendimento, sempre de 1h30 até as 5h da tarde. E praticamente todo dia tem atendimento. Todo dia. Consumidor, família, área de direito da saúde, que a gente tem inclusive montado algumas parcerias, né, que é importante dizer isso. O Ministério Público, quando as demandas não são resolvidas lá no viés administrativo e que precisa de demanda judicial, que já não é da competência do MP, pessoas carentes eles mandam para cá e a gente atende. A Defensoria Pública também está sobrecarregada e tem também mandado algumas demandas para cá para ajudar, para dar celeridade. Então a gente tem tido um número alto, procura. Sim, uma procura alta.
Professora, presidente, deixa eu trazer para cá um assunto que é de interesse público, interesse comum. A OAB. A gente sabe que a FASP tem um número elevado de aprovados na OAB. E a professora muito querida, tem assim, muito contato com os alunos, e eu queria dividir essa experiência, que é de conhecimento, que é de domínio, como funciona o curso de Direito na FASP e como está sendo esse resultado da OAB. Porque quem está em casa, quem está acompanhando, quer saber sobre isso. Quer saber de resultados, quer saber de número, coincidência ou não, mas esse nosso bate-papo está aqui junto com a nota máxima da OAB, nota máxima do MEC. Então, como é que estamos na OAB? O curso de Direito aqui da FASP, Cajazeiras, tem tido um bom respaldo, um bom resultado, tem funcionado de forma a agradar aquele que vem abraçar o estudo, abraçar a causa jurídica? Herbert, a gente precisa ponderar muito, porque hoje, inclusive, é uma janela, né, de visibilidade extrema a aprovação dos alunos de curso de Direito na OAB. Funciona quase como aquela propaganda que os cursinhos pré-vestibulares fazem muito, as escolas de ensino médio fazem muito com a divulgação. Eles conseguem comprovar a eficiência do seu trabalho quando eles dizem, tantas pessoas aprovadas em tal curso. Isso. Então, assim, a gente precisa ponderar algumas condições, né? Primeiro, se nós formamos uma turma com 40 pessoas, não são as 40 que vão fazer a prova, né? Primeira observação importante que se faça. Então, assim, a gente tem que ponderar as estatísticas entre aqueles que fazem, porque alguns fazem, inclusive, quando ainda estão no curso. Nós temos cada vez mais, inclusive, um número alto de alunos fazendo inscrição, fazer seleção da OAB, no 9º período e no 10º período do curso. Nono, às vezes, por experiência? Não, nono, porque já pode. Já pode. Pode fazer a prova do 9º período em diante, 9º e 10º período. Não pode fazer no 8º. Trainee não pode mais. Trainee não pode mais. Então, você faz a inscrição no último ano do curso. Por isso que pode no 9º e no 10º. E a gente tem visto alunos, por exemplo, 5 alunos, 6 alunos no 9º período fazem a prova. Você tem 6 alunos fazendo a prova, você tem 3, 4 passando. É um percentual muito alto. Mais de 50%. Exatamente, entendeu? Então, assim, aí chega no 10º período, mais 6, 8, 10 alunos. 10 alunos fazem a prova. Você tem 5, 6 alunos aprovados, às vezes até 7 alunos aprovados. Do total de inscritos. Do total de inscritos. Então, assim, a gente tem sido felicitado com a aprovação dos nossos alunos. E principalmente, para mim, nesse ponto eu digo que assim, é uma alegria imensa estar nas duas pontas dessa mesma história. Quem comprar da OAB vai receber algo mais. Exatamente, porque esses alunos fazem a inscrição, os que ficam aqui na nossa região, né? Porque fatalmente nós temos alunos que vão se inscrever em Sousa, que são da região de Sousa, tem muitos alunos que são do Ceará e vão fazer a inscrição por lá, mas a gente também ainda fica com um número muito alto de alunos que são do Iraúna, que são essa região, São João do Peixe, Triunfo, Pouso Zé de Moura, aí pra cá, União de Santa Fé, São José de Piranhas, Cachoeira do Zinho, Bom Jesus. Então, assim, a subseção de Cajazeiras tem uma circunscrição territorial muito grande. E aí a gente tem uma felicidade imensa de passar 5 anos com o nosso aluno em sala de aula, acompanhar o nosso aluno nessa parte de estágio, ver o aluno concluir o curso, ver a sua aprovação da OAB, e na hora de receber a carteira, quem entrega sou eu. Como eu sempre digo para eles, cuida, quem entrega a carteira sou eu. Ou estuda. Exatamente. Semana passada eu faço esse registro aqui, que inclusive eu fiz agora, quando o MEC esteve na visita. Tivemos 6 pessoas recebendo... 6? 6 pessoas recebendo carteira da OAB numa solenidade. Está com 10 dias mais ou menos. Das 6 pessoas recebendo carteira, 3 eram ex-alunos nossos. Metade. E assim, realmente uma alegria, sabe, imensa. Eu digo a eles lá, eu me sinto como a mãe babona, como se você tivesse... Nossa, é muito jovem. Pode ser muito desses barbados, dessas moças, não. Ainda bem que você estava precisando. Tem muitos deles aí que já poderiam, sim, ser filhos, mas é porque... A minha maternidade veio tardia, que eu fui estudar primeiro. Estudar e trabalhar, né? Estudar e trabalhar muito, né? Então, meus filhos ainda são pequenos. Mas, de fato, é esse calor, sabe? Que a gente sente, essa emoção
de ver os nossos alunos lá, a gente entregando a carteira, porque eu vejo brilhar no olho deles, sabe? Essa felicidade. A trajetória, a história. Justamente. Ainda teria orgulho da presidente da OAB entregar a carteira. Exatamente. Chegar lá e receber a carteira da mão daquela que estava ali tentando orientar, passar o conhecimento. Mas eu vou ter que concordar com eles, viu, Lilian? Eu chamo Lilian, chamo Tati, aqui, sem querer quebrar o protocolo, mas há uma relação de respeito, de admiração e de amizade de muito tempo com a professora Lilian Tatiana, que a gente conheceu em outros momentos e veio ter uma vida já aqui na Faculdade de São Francisco da Paraíba. A pergunta é, para não fugir muito do tema, esses números positivos de aprovação na OAB, eles ajudaram esse resultado agora? Porque é o seguinte, para quem está em casa, nota 5, vou repetir, a nota máxima do MEC é reconhecimento de excelência. Significa dizer que o curso está entre os melhores do Brasil. Isso é um fato, inquestionável, indelével e indiscutível. Professora, será que isso contou, essa aprovação em massa da OAB, contou para esse resultado também positivo? Bem, vamos lá. Os critérios de avaliação do MEC eu não posso atestar, porque eu não sei exatamente. A gente sabe que eles pedem, né? O que pesou, o que não pesou, dentre os critérios que eles exigem para avaliar, eles também quiseram saber sobre essa relação de aprovação da OAB. Então, creio eu que sim, que isso contou. Porque, de certa forma, valida, né, a condição do curso. Então, eles avaliam a estrutura física, eles avaliam a equipe técnica, eles avaliam os professores, o grau de formação dos professores, né, a estruturação de ementa, biblioteca, a produção, a parte do NPJ, né, a participação dos alunos também, que atestam sobre o que os professores informam que está sendo realizado de trabalho, se realmente os alunos confirmam. Então, assim, eles avaliam um conjunto. E nesse conjunto da obra, foi questionado sobre essa questão das aprovações na OAB. Então, eu acredito que sim, deve ter servido de alguma validação. Não é à toa que o 5 veio. Professora, rapaz, o bate-papo quando tá bom, passa rápido. Muito Olha, rápido. É uma coisa que a gente não consegue, assim, nem mensurar. Mas aí eu vou lhe perguntar, enquanto família FASP, assim considero, eu sou feliz, gente, por ter aqui a amiga ao lado e trabalhar nessa família, né, capitaneada pela nossa reitora, Vera Claudine, reitora, professora Vera Claudine, que tem a educação. Eu estava até comentando tudo isso com os alunos, rapaz, pessoa simples, uma pessoa que visa a educação, visa crescimento, mas tem uma grandeza, da simplicidade da grandeza de coração e decretar, né, nessas jornadas todas. Essa nota 5, professora Lilian Tatiana, é importante para a gente, é importante para Cajazeiras, para Paraíba, para o estudante que vem para cá, que queira vir para cá. A importância da nota, inclusive, ultrapassa muito as nossas barreiras, né? As nossas paredes. Né? Não é uma conquista só da FASP. E as nossas barreiras geográficas. Não é uma conquista só da FASP, nem uma conquista só de Cajazeiras, muito menos uma conquista só da equipe. Né? Isso valida a importância da faculdade para a cidade de Cajazeiras. Isso valida a importância do curso para a região inteira. Né? A certeza de que quem vem para a FASP fazer o curso de Direito está numa formação de excelência. Nós temos egressos, alunos que saíram do curso de Direito, apaixonados que são, exatamente, apaixonados pela faculdade e totalmente reconhecedores da importância da formação que tiveram. Nós temos hoje pessoas... Alunos que dão muito sucesso já, né? Isso quer dizer, nós temos pessoas que saíram daqui da nossa sala de aula que estão exercendo as carreiras jurídicas aí pelo Brasil inteiro. Hoje eu tenho a felicidade de ir na delegacia fazer uma ocorrência e o delegado que está lá é um ex-aluno nosso. E eu queria ser Dácio Henrique, da turma pioneira. E também tem outros, né? Tem advogados brilhando por aí, tem outros alunos que também são delegados hoje já em outros estados. Tem alunos nossos que são servidores públicos concursados na área tributária, fiscal de tributos, na área jurídica, né, técnico-judiciário, procuradores de município, concursados que foram alunos nossos.
sem contar nos que exercem hoje cargos jurídicos também comissionados, cargos de importância. Aqui hoje a gente senta para conversar com o secretariado de Cajazeiras, nós temos aí vários secretários da ex-alunos, que são ex-alunos, além dos secretários também em outros vários municípios. Então, assim, prefeitos, sim, tem por aí. Então, assim, a gente tem essa alegria, sabe, Herbert? Estamos inseridos na sociedade. De tratar os nossos da grande Rio do Peixe, da grande Paraíba. De tratar os nossos alunos sempre com essa certeza de dizer para eles, ó, a formação aqui é de excelência. Saiba que o mercado vai lhe acolher, porque tem acolhido. Os nossos alunos têm brilhado. Inclusive, hoje, como presidente da UAB, eu tenho um companheiro de diretoria da UAB que é ex-aluno nosso, Claudenilo. Meu amigo Claudenilo. Pois é. Sempre gentil, sempre muito simpático. Que é hoje um grande criminalista aqui na nossa região e é também membro da diretoria da UAB. Então, assim, que alegria maior para a gente. A missão como professora está sendo cumprida, graças a Deus. Então, assim, de fato, a FASP tem esse papel de importância, porque não é uma faculdade que veio para brincar de oferecer o serviço oferecido aqui. Está trabalhando. Para o curso de Direito, é a mesma exigência de qualidade para todos os outros cursos, né? A nota 5 chega realmente para coroar, né? É mais de uma década de prestação de serviço, nós já temos quase 1.000 alunos formados ao longo desse período, entendeu? É muita gente. A gente até assusta quando faz essas contas, porque é muita gente. A gente pensa que formou 100, 200 pessoas, quando vai fazer as contas de verdade. É muita gente formada, é muita gente espalhada por aí no Brasil, exercendo direito, a sua função jurídica com excelência, porque passou aqui pela nossa formação fácil. O que são 13 anos, né? Já se foram 13 anos. Professora Lília Tatiana Bandeira Crispim, professora da FASP, Faculdade de São Francisco da Paraíba, presidente ou presidenta da OAB, minha amiga, da qual quero agradecer pela força que nos dá aqui no Podfasp. É um espaço democrático, um espaço para a comunicação, para que a gente possa não só fazer o institucional, mas fazer o social também. Eu quero aqui nesse tempinho final lhe facultar, lhe permitir a palavra para registrar esse momento, hoje, 19 de maio de 2025, e se despedir da sua audiência, dos seus alunos, dos seus amigos, da sua família, todos aqueles que irão acompanhar esse nosso bate-papo legal aqui no Podfasp. Essa nova versão, gente, 2025, vem com muita gente. Vamos trabalhar aqui com coordenadores, professores, e a professora Lília Tatiana Bandeira Crispim foi nossa primeira convidada. Fique à vontade para se despedir. Espaço todo seu. Obrigada, meu querido. Herbert, muito obrigada pelo convite. Foi gostoso, não foi? Foi muito bom. Conversar é sempre bom. Eu estava agora há pouco em sala de aula e dizendo para os meus alunos, quando você junta essas duas missões numa pessoa só, e assim, ainda tem uma agravante de ser mulher, porque o pessoal diz que mulher conversa demais, né? Aí você pega professora, advogado e mulher, então a pessoa realmente, literalmente... Nasceu para falar? Como a gente diz no nosso sertão, fala pelos cotovelos, né? Mas, assim, eu sou uma apaixonada pelo que faço. Eu amo a advocacia, amo ser professora. São as vocações realmente que Deus escolheu para mim. E me orgulha muito ter vindo, como você disse, né? Ter vindo de uma família que não tem histórico, nem cultural, nem profissional dessa área, e sonhar, acreditar e chegar. E muito bom a gente poder passar essa experiência para os nossos alunos, né? Motivar, dizer que ele só depende dele mesmo, é a capacidade dele, é o esforço dele que vai trazer... vai trazê-lo, vai fazer com que ele chegue onde ele quiser chegar. Parabenizar você por essa iniciativa, certo? Por esse desprendimento, por essa entrega. Parabenizar a FASP, né? Pelo canal, pela abertura dessa comunicação importante para levar o que temos aqui dentro da faculdade ao conhecimento do público, né? Daqui a pouco também eu sei que teremos episódios com informações, né, para a sociedade, com orientações sobre assuntos jurídicos, sobre os demais assuntos. Nós temos muitos cursos
A gente chegou aqui na faculdade, tinha só pedagogia, administração e direito. Vamos para a universidade agora, né? Estamos caminhando para um centro universitário, porque nós temos já, eu não sei mais nem contar, são tantos cursos aqui que eu não consigo mais nem contar, né? São vários onde a gente tem FASP. Além de tudo, não só a FASP Cajazeiras, né? Nós temos também a FASP, hoje faculdades, né? Espalhadas em outros centros. Então, Ceará. Isso mostra que eu costumo, inclusive, sempre dizer, viu, Herbert, que Vera é uma doida, porque precisa ser muito visionária e muito doida para ter a coragem que ela teve, mas imensa. Porque eu não consigo, honestamente, pensar se eu teria 1/1000 da coragem que Vera teve. Então, a gente sempre, como você diz assim, de uma grandeza, realmente de uma simplicidade. E ela sempre muito visionária, de enxergar a qualidade das pessoas que ela precisa trazer para a equipe dela. Por isso que ela também conseguiu chegar onde chegar, porque ela sempre procura as pessoas de excelência. Então, muito obrigada pela oportunidade, parabéns à FASP, parabéns a todos nós pela nota 5. Se alguém tinha dúvida, o curso de Direito FASP tenha excelência na sua condição, tenho certeza que agora não tem mais dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Permanecer nesses 5. Se Deus quiser. Agradecer aqui ao meu amigo Juninho das Mídias, ao meu amigo Laurins, agradecer ao amigo Walter, que também deu suporte, à dona Vera, pela iniciativa, pelo projeto, a Fiamma, que também deu uma força, todos aqueles que diretamente ou indiretamente ajudaram no projeto, que vai continuar. Você acompanha o PodFasp, se inscreve, clica no sininho, começa a seguir. Essa vai ser uma fonte não só institucional, mas também social, para que a gente possa levar informação da universidade, da Faculdade de São Francisco da Paraíba, para você na sua casa, onde você estiver. Você pode ouvir esse bate-papo, né, esse nosso PodFasp, de maneira tranquila, de maneira confortável, a hora e o momento que você quiser. PodFasp, Faculdade de São Francisco da Paraíba, para você.